Bom, agora nós vamos resolver alguns exemplos mostrando como utilizar as fórmulas que a gente viu agora há pouco sobre juros simples para resolver problemas. Então essa situação diz o seguinte: determinar em quanto tempo um capital quadruplicará a juros simples quando aplicada 10% ao mês. Então vamos interpretar o que esse capital quadruplicará. Então se a gente supor que o capital era de R$ 100, então ele vai quadruplicar, vai virar R$ 400. Então esses R$ 400 seria todo o valor produzido com essa taxa de juros. Podemos entender então que esse valor de R$ 400 está incluído os juros mais o capital. Daí essa ideia de montante. Vamos usar a formulazinha de montante, né? Montante é capital mais juros. Como o montante está em função do capital, o montante é 4 vezes o capital. Vamos substituir o M então por 4C. Então fica 4C igual a C mais J. Vamos subtrair um C de cada membro, né, do primeiro e segundo membro. Então 4C tirando um C fica 3C. E C mais J tirando C fica J. Com isso a gente tem agora os juros em função do capital. Ora, se o montante é 4 vezes o capital e o montante é capital mais juros, então os juros tem que ser 3 vezes o capital. Então, pensando naquele problema lá, imaginando os R$ 100, que vira 400. Então, como R$ 100 é o capital, o juros vai ser 300, que é o triplo, né? Agora vamos usar a fórmula dos juros, né? Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Eu tenho os juros em função do capital, vamos substituir. Então, 3 vezes C ficou no lugar do J, igual a capital vezes a taxa de 10% é 10 sobre 100. Nesse caso aqui fica melhor a gente representar na forma de fração, para poder fazer as simplificações, vezes o tempo. Agora, nós vamos fazer aqui uma simplificação, né? Dividindo 10 por 10 dá 1 e 100 por 10 dá 10, né? Aí nós vamos ter capital vezes 1, que dá o próprio capital, vezes o tempo, que dá capital vezes tempo. E embaixo ficou apenas 10. Aí preferimos aqui colocar esse 3C sobre 1, porque a gente tem agora uma proporção. E aí vamos poder usar a propriedade da proporção, que é fazer o produto do meio igual ao produto dos extremos, e assim eliminar a fração, né? Fazendo o produto do meio igual ao produto dos extremos, vamos ter 30C, 10 vai multiplicar o valor de 3C, e o 1 vai multiplicar o valor de C vezes T, que vai dar o próprio C vezes T. Bom, aqui a gente pode agora interpretar, olha, se 30 vezes o valor do capital é igual ao capital vezes o tempo, então esse 30 aqui só pode ser o valor de T, certo? É como se a gente estivesse aqui eliminando, dividindo tudo por C, fica apenas tempo igual a 30, né? E com isso a gente conclui que, como a taxa lá está ao mês, então esse 30 vai ser 30 meses. Então em 30 meses o capital ele vai quadruplicar, quando a taxa for de 10%, não importa o valor do capital. Nesse segundo exemplo, um capital de R$ 10.000 aplicado a juros simples triplicou em 16 meses. A que taxa ao mês esse capital foi aplicado? Então aqui nós vamos calcular, de novo usando aquela ideia, se o capital triplicou, esse triplicou é o montante, né? Porque a pessoa vai receber o triplo do que ele tinha emprestado. Então ele vai receber os juros mais o capital. Então usando de novo a forma do montante, ora, se o capital era 10 mil e ele triplicou, virou 30 mil. Então 30 mil é o valor do montante. É igual ao capital de 10 mil mais juros. Então, qual o valor desses juros que somado com 10 mil vai dar 30 mil? Só pode ser 20 mil. Então já temos o valor dos juros, vamos usar na fórmula de juros. Substituindo então juros por 20 mil, capital por 10 mil. A taxa, vamos de novo escrever sobre 100, porque assim eu não vou encontrar a forma decimal dela, já vou encontrar a forma por cento, né? Então qualquer número que eu encontrar aqui no valor do I já vai estar em porcentagem. Vezes o tempo, que no caso aí são 16 meses. Logo a taxa também vai ser mensal, né? Fazendo aqui as simplificações, ó, eu posso dividir 100 por 100, vai dar 1, e 10 mil por 100 vai dar 100. Então esse 100 vai multiplicar 16, que dá 1.600, vezes o valor do I.
Agora podemos dividir tudo por 1.600, tanto primeiro como segundo membro. Então vamos ter 2.000 dividido por 1.600 e aqui, ó, 1.600 ao dividir por 1.600 se elimina, vai ficar só o valor do I. Podemos fazer as simplificações aqui para facilitar o cálculo. Vamos dividir aqui tudo por 100, então 1.600 por 100 dá 16 e 20.000 por 100 dá 200. E agora é só fazer a divisão de 200 por 16, que vai dar 12,5. Então 12,5 é o valor do I, que está sobre 100, por isso a gente pode dizer que a taxa é de 12,5%. No caso aí, ao mês. Essa outra situação diz que Cícera decidiu comprar um berço para seu filho João. A loja oferece 2 planos de pagamento. Pode ser à vista, cujo berço custa R$500, ou em 2 parcelas iguais. A primeira de R$300 no ato da compra, que é a famosa entrada. E a segunda um mês depois da compra, no valor também de R$300. Caso Cícera opte pelo pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros que ela pagará? Então tem aí as opções e vamos agora analisar, né, interpretar, tirar daí os dados necessários para a questão. Bom, gente, ó, primeiro vamos entender uma coisa. Tudo bem que a prazo o berço vai custar R$600, mas eu não posso dizer que R$600 é o valor do montante, porque R$600 está incluído o valor que ela tinha. Então a gente não pode usar o valor que ela tinha, né, para calcular juros. Então, qual vai ser o nosso montante mesmo nessa situação? Ora, se ela deu R$300 e um mês depois ela pagou 300, então esse 300 está incluído o capital que a loja emprestou para ela poder tirar o berço de R$500, mais os juros. Então o montante nesse problema aqui é a segunda parcela, a parcela que vai ser paga um mês depois. Bom, se o montante é de R$300, então qual foi o capital emprestado? A loja está vendendo o berço por R$500, já que é o valor à vista. Mas a pessoa só tem 300 agora para dar de entrada. Então, entende-se que a loja vai emprestar os R$200 que falta, certo? Para completar o valor à vista do produto, para que a pessoa possa levar. Então, essa diferença aí da entrada para o valor à vista do produto é que seria o capital, o valor que foi emprestado pela loja, para que o cliente possa realizar a compra. Então, esse capital é que vai gerar os juros. No caso, como a pessoa vai pagar R$300 depois de um mês, então esses 200 vai gerar quanto de juros? Se a gente substituir na fórmula, né, 300, que é o montante, vai ser o capital 200 mais os juros. Então, essa diferença aí de 300 para 200 é exatamente os juros, que é de R$100. Pronto, obtendo os juros, vamos para a fórmula de juros. Já substitui aqui direto. Juros, que é R$100, vai ser igual ao capital, que é 200, vezes a taxa que está sobre 100, para já escrever na fórmula percentual, vezes o tempo que foi só um mês, né? Porque a pessoa pagou um mês depois. Então ela ficou devendo na loja somente um mês. Fazendo aqui as simplificações, dividindo tudo por 100, dá 2, e aqui dividindo por 100, dá 1. Então 2 vezes I dá 2I, vezes 1, 2I, né? Então, o dobro da taxa dá 100. Então, que taxa é essa? Que dobrando dá 100? 50, né? Com isso, a gente conclui que a taxa é de 50% ao mês. É uma taxa altíssima. Aparentemente não parecia, né? Se você pensasse, não, o produto era 500, eu estou pagando 600. Então, esses R$100 aí não seria uma taxa tão alta assim de juros. O problema é que você deu uma entrada. Então, você não estava devendo 500 para a loja. Então, a resposta correta é a letra E.